Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos gravar o Salmo de número 15. Este Salmo vai falar para você sobre as qualidades que tem que ter aquele que pretende morar ao lado do Altíssimo. A gente pensa que deve ser fácil, todo mundo, né? Acha que Deus vai levar para o céu todo mundo vai para o céu, morreu, a pessoa foi péssima, fez tudo errado. E mesmo assim as pessoas dizem, não, com certeza ele está ao lado do Pai, com certeza o Senhor tem um bom lugar para ele. Mas o salmista aqui vai reduzir um pouco, estreitar um pouco o caminho para quem realmente pretende habitar nas moradas do Altíssimo. E ele vai fazer uma pergunta: quem é que vai morar? Quem é que vai habitar aí, Senhor, no teu tabernáculo? Que qualidades eu teria que ter, Senhor, para poder estar próximo de ti, para poder habitar neste tabernáculo santo, porque o Senhor é santo, suas coisas são santas e seu comportamento tem que ser nada mais e nada menos do que santo. E Davi estava intrigado com essa questão. Ontem ele perguntava ao Senhor até quando os inimigos dele, maus, iriam afrontá-lo, iriam tentar derrubá-lo. E ontem ele questionou ao Senhor até quando isso aconteceria. Mas hoje a preocupação do salmista é outra. A preocupação dele será que ele teria as qualidades que ele considerava importantes para que pudesse habitar no tabernáculo santo do Senhor? Você já pensou sobre as qualidades que você teria que ter se você realmente deseja morar nas moradas do Altíssimo? Veja o que esse salmo vai nos contar sobre as qualidades. São qualidades morais, éticas muito elevadas, muito elevadas. Eu penso que muitos aqui tropeçariam na primeira qualidade, mas vamos ver quais elas são, né? Ele diz assim: quem vai morar no seu santo monte? Quem? Você se candidata a morar no santo monte do Senhor? Então vamos ver se você tem as qualidades que o salmista vai descrever aqui. Aquele que aí anda sinceramente. Você anda em sinceridade diante de Deus, na presença do Senhor? A palavra sincera vem acho que do latim, que quer dizer sincera, ou seja, sem remendo. Um vaso, quando quebrava, ele era remendado com cera. Então aquele vaso, ele já não era sincero, ele não era sem cera, ele era um vaso já quebrado. Mas esse aqui, sincera, sem cera, como diz esse salmo, é aquele que tem estampado, aquele que realmente tem a sinceridade como sua marca. Ele não mente, ele não omite, ele não se permite estar entre aqueles que não amam o Senhor, que não louvam o teu santo nome. Ele é uma pessoa de coração transparente, de coração sincero, sem cera. Aleluia! Que mais? Ele pratica a justiça. Ele fala a verdade no seu coração. Você só tem dito a verdade? Ou você acha que uma mentirinha de vez em quando é boa? Uma mentirinha é necessária? Uma mentirinha para não ofender, uma mentirinha para não desagradar o colega, o amigo, o irmão? Será que é assim que nós agimos muitas vezes? E a gente não tem coragem de dizer sempre a verdade? Eu penso que eu tenho que me policiar muito, porque às vezes por uma questão até de educação, a gente deixa de dizer o que realmente nós deveríamos dizer àquela pessoa em sinceridade. E às vezes a gente pensa, mas se eu disser isso ela vai ficar magoada.
Mas é melhor às vezes magoar, porque magoar faz a pessoa pensar sobre como ela é, sobre como ela está agindo, sobre o que ela está fazendo. E muitas vezes nós evitamos, mesmo porque nós não gostamos de magoar a pessoa. Mas quando se trata de fazer a pessoa ser levada a um nível mais alto para poder entrar na presença do Senhor, a sinceridade é uma obrigação. A honestidade das palavras, a verdade tem que ser dita. Você tem que estar sempre com a verdade nos seus lábios. E a verdade você sabe quem é, né? A verdade tem nome, a verdade tem endereço, a verdade é Jesus Cristo. Aleluia! Então fale sempre de Jesus para todas as pessoas. Não se omita, não fique preocupada. Nossa, mas se eu falar de Jesus, ele vai achar que eu sou muito fanática, que eu só falo nisso, que eu podia falar de outra coisa. Não se preocupe, fale sempre a verdade. Esteja sempre na presença das pessoas com a verdade nos seus lábios, com Jesus pronto para se revelar às pessoas. Então ele diz: esses são os candidatos a entrarem no tabernáculo santo do Senhor, aquele que fala a verdade no seu coração. Por mais que a verdade doa, por mais que as pessoas não queiram magoar, porque não é a religião dela, mas nós não estamos falando de religião. Quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos da verdade, nós não estamos falando de uma religião, nós estamos falando a verdade. Aleluia! Então, esse é um candidato, essa é uma qualidade indispensável para você que deseja habitar no tabernáculo do Senhor, a sinceridade e a verdade. Coração que fala da palavra sem medo, coração que fala da palavra com ousadia, porque fala da verdade. E a verdade, se você omitir essa verdade de uma pessoa, você vai ser cobrado por não ter falado da verdade com essa pessoa. Então Davi estava falando de qualidades importantes, você percebe aqui no Salmo? Sinceridade e falar a verdade. E o que mais? Ele diz assim: aquele que não difama com a sua língua, e nem faz mal ao seu próximo, e nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Principalmente se o seu próximo for um irmão seu, um irmão da igreja, um irmão de sangue. Não aceite afrontas contra seu irmão em Cristo Jesus. Não deixe que as pessoas falem aquilo que elas não sabem, falem só por prazer de falar, porque a nossa língua, infelizmente, ela tem prazer em olhar para a qualidade, para os defeitos do próximo e não para as qualidades. Nós temos um prazer mórbido de fofoca, de intriga, de falar o que nós não sabemos, porque nós não estamos na pele do nosso irmão para saber como ele está se sentindo. É claro que você não vai também acordar com o pecado dele. Se você souber que o seu irmão está em pecado, você tem que tomar uma providência. Falar para ele, falar com o seu pastor, falar com os seus líderes. Se você se omite, isso é um pecado também, porque é um pecado de omissão. Mas falar por prazer, só para falar numa rodinha, você viu o que o irmão está fazendo, o seu irmão está pecando, e você não está fazendo isso para edificação dele, você está fazendo isso só para nutrir em você um sentimento mórbido de prazer de falar das pessoas. Então, muito cuidado com o que sua língua fala sobre o seu irmão, sobre o seu próximo. Não tenha prazer no opróbrio do seu próximo, não tenha prazer em falar mal do seu próximo, não tenha prazer em difamar o seu próximo, falar mal, falar o que você não sabe, o que você não tem certeza. Mas se o pecado é confessado, aí você tem que tomar uma providência, porque também você não vai ficar
de acordo com o pecado do seu irmão, sabendo que ele precisa de correção. Muitas vezes a única forma, o único direito que você tem de falar do seu irmão é para corrigi-lo, é para trazê-lo de volta à sensatez, à sensibilidade, de que ele é santo, de que ele está na presença do Senhor, que ele precisa continuar esse caminho de santidade. E se por algum motivo ele se desviou, então você tem sim o direito e até a obrigação de trazê-lo à razão novamente, de trazê-lo para a luz, porque ele, em algum momento ele foi para as trevas. Então você tem que trazê-lo de volta para a luz. Mas isso não significa que você vai difamar o seu irmão, que você vai ficar falando do pecado dele com prazer nesse pecado. Amém? Então, não faça mal ao seu próximo. Não difame o seu próximo. Tome cuidado com a sua língua. A sua língua é um fogo destruidor. Contenha. Aquele que sabe refrear a sua língua, como diz o apóstolo, ele é sábio. E é incrível, né, como a gente tem prazer de falar alguma coisa do nosso próximo. É bem mais fácil do que olhar para dentro de nós mesmos, né, e ver as nossas misérias, os nossos defeitos. A gente acha mais fácil falar do defeito do irmão. Então, muito cuidado. Se você realmente quer entrar no tabernáculo, se você quer habitar no tabernáculo, se você quer estar na presença do Senhor, refreia essa sua língua. Amém? Essa é uma qualidade também que Davi está falando, nosso salmista aqui. Ele diz assim, que não difama, que não faz mal, que não aceita um opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado. Ah, sim, você tem que desprezar aquele que anda reprovado na presença do Senhor, aquele que não segue, que não quer ouvir, que não tem ouvidos para ouvir. Então esse daí você tem que desprezar. Não é desprezar, não significa que você não vai pregar para ele. Significa apenas que você não vai estar de acordo, que você não vai andar junto, que você não vai estar ligado com o pecado dele. Você não vai se sentar numa mesa aonde todo mundo está bebendo, falando mal dos outros ou rindo da palavra de Deus, e você vai estar sentadinho ali. Não, você vai, sai fora dessa mesa. Essa mesa não te pertence, essa mesa você não tem que estar sentado. Então você não tem que estar de acordo com aquilo que você sabe que não edifica a sua vida e que não é reto diante do Senhor. Você só pode sentar no lugar aonde a palavra está sendo falada, aonde o amor de Deus está sendo demonstrado, aonde você acha espaço para falar da palavra de Deus, porque tem lugares que você não encontra espaço para falar da palavra de Deus. Esse não é um bom lugar para você estar. Amém? E ele diz assim, mas ele honra aqueles que temem o nome do Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Mesmo que você perca, pode ser que você perca algum amigo, pode ser que você perca algum dinheiro, mas você não pode mudar. O seu falar tem que ser sim, sim, diante do que é certo, e não, não, diante do que é errado, ainda que com perdas, ainda que com danos, ainda que com dor, mas o seu falar tem que ser irreprovável na presença do Senhor. São muitas as qualidades que nós precisamos nutrir, que nós precisamos ter, se nós quisermos andar com o Senhor, porque Ele é santo e Ele é muitas vezes contrário à nossa natureza. A nossa natureza, como eu falei ontem, ela é má e perversa, e você luta contra ela todos os dias da sua vida. Todos os dias você se levanta e você diz, Senhor, eu sempre digo, eu hoje luto contra aquilo que está em mim, mas que eu não vou mais alimentar. O mal que está em mim. O próprio apóstolo Paulo, né? Ele dizia,
o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, ele está sempre diante de mim. Então é uma luta diária. Você levanta todos os dias, você se coloca na presença do Senhor e você diz para Ele o que você quer ser verdadeiramente, o que você quer fazer naquele dia, o que sua boca precisa se guardar naquele dia. E todos os dias você tem que fazer isso, todos os dias, porque a sua natureza pecaminosa, que é infectada pelo pecado, ela vai estar sempre diante de você, querendo fazer uma fofoca, querendo fazer uma intriga, querendo fazer uma omissão, querendo reprovar um irmão. Cuidado com a sua natureza. Senhor, todos os dias eu peço, Senhor, me guarda de mim mesma, porque eu sou meu maior inimigo. Não é o diabo derrotado na minha vida, não tem poder nenhum mais sobre a minha vida, mas eu preciso cuidar de mim mesma, eu preciso cuidar dos meus pensamentos, cuidar da minha língua, cuidar do que meus olhos veem, cuidar do que meus ouvidos ouvem, cuidar de onde os meus pés pisam, cuidar do que minhas mãos tocam, porque todos os dias nesse mundo eu vou estar em contato com o pecado, eu vou estar em contato com aquelas pessoas que não têm temor ao Senhor, que não amam, que não servem ao Senhor, eu sempre vou estar em contato com elas. Então, eu preciso cuidar para que eu não seja contaminada. Todos os dias eu preciso me levantar e me lavar, me purificar na presença do Senhor e pedir a Ele, Senhor, me guarda de mim mesma. Me guarda, Senhor. Eu sei do que o Senhor precisa me guardar, da minha língua, dos meus olhos, de tudo que é contra a Tua palavra, porque eu quero habitar no Teu tabernáculo, Senhor. Aleluia! E finalmente, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, sabe, aquele que não empresta o dinheiro com juros altos, aquele que não tenta roubar do próximo, aquele que não paga as suas contas. Você sabe que na minha igreja, se você tem um nome sujo, você não é aceito como membro. Primeiro você limpa o seu nome e depois você pode membrar lá. Porque se você deve, mas eu não tive culpa, usaram o meu nome indevidamente, não faz diferença. Continua sendo o seu nome e é você que vai ter que limpar o seu nome. Porque para andar na presença do Senhor, o nome no Serasa não dá certo. As coisas não cabem, as coisas não combinam. Mesmo que não foi culpa minha, eu não tive como pagar. Irmão, o Senhor, se você colocar no seu coração que você deseja pagar aquilo que você está devendo há muitos anos, não sei lá quantas coisas que você fez na sua vida sem pensar e que acabaram culminando com o seu nome sujo, e isso aqui no Brasil infelizmente é muito comum, mas você tem que ter o desejo de limpar o seu nome, porque o seu nome não tem que estar limpo no céu só na presença do Senhor, seu nome tem que estar limpo em todos os lugares. Começa aqui na terra com o seu testemunho, porque como que você vai pregar para uma pessoa que tem o nome limpo se você tem um nome sujo? Como é que você vai pregar para ela? E você vai dizer, meu nome está no Serasa, mas não foi culpa minha, não importa. Você tem que pensar muito nisso. Então, cuidado como que você faz contas. Cuida da sua vida financeira. Eu sou uma pessoa que por muito tempo eu fui muito descontrolada financeiramente, sempre gastando mais do que eu ganhava, mas o Senhor tem colocado freios em mim. O Senhor tem me ensinado muitas coisas. Não é nome sujo, nada. Eu não tenho, graças a Deus. Mas eu já passei por grandes problemas por não usar bem o meu dinheiro. Não que eu não ganhasse, porque eu ganho o suficiente para comer, para beber, para dormir, para tudo. Mas eu usava mal, usava com coisas assim de vaidade, de roupa, de sapatos. A gente precisa se cuidar, sabe? Quando você vai comprar um sapato, hoje eu faço assim, eu entro numa loja e falo, Senhor, me segura. Me segura, Senhor. Se eu não preciso disso, o Senhor não deixa eu comprar. E às vezes eu acabo comprando, você acredita? Eu acabo comprando. Mas é que eu sei que eu posso pagar, tá bom? Mas mesmo assim, o Senhor precisa cuidar de nós em todos os aspectos da nossa vida, até nesse ponto, até nisso.
do seu dinheiro, como é que você usa o seu dinheiro. Se você usa o seu dinheiro só para se aparecer para os outros, só para ser mais bonita, só para ser... Não, é claro que o Senhor tem o melhor dessa terra para você. Então eu não posso ter do bom e do melhor, porque eu não posso gastar o dinheiro. Não, não é isso que o Senhor está falando. Ele quer que você desfrute de tudo, do bom dessa terra. O bom dessa terra é para nós, os que cremos, os que amamos ao Senhor. Mas você não pode usar seu dinheiro indevidamente, usar com usura, nem com miséria. Eu não vou gastar nisso. Não, tem gente que é miserável, não quer gastar. Não vou comprar isso, não vou comer essa comida porque é caro. Mas você pode comer aquela comida. A palavra de Deus diz: come do melhor dessa terra, principalmente com comida. Não gosto de economizar muito com comida, não. Agora, com roupa, sapato, é bom você dar uma segurada aí, sabe, irmão? Porque às vezes a gente exagera, principalmente as mulheres. Eu tô falando mais aqui com as mulheres, né? O homem não é tão vaidoso assim como nós, né? No meu caso, com perfumes, eu sou muito apaixonada por perfume e os perfumes não custam barato, né? Mas então você pode usar com moderação. Você pode usar pouquinho, você pode controlar, comprar um, comprar outro, precisa comprar 10, amém? Então, se guarda na presença do Senhor, pergunta para o Senhor: Senhor, eu devo comprar? O que o Senhor acha disso? Ele vai sinalizar para você, Ele vai te dizer: olha, isso aí você não precisa não, sai dessa, você precisa não, guarda esse dinheirinho seu aí, que você pode querer ir passear para algum lugar e aí você vai estar sem dinheiro. Passear é bom, desfrutar das coisas dessa terra é muito bom. Então, a gente tem que fazer tudo com sabedoria, a gente tem que fazer, não sei por que eu estou falando tanta coisa assim, mas a gente tem que fazer tudo sabiamente, com sabedoria na presença do Senhor. E esse salmo aqui é muito interessante para você pensar sobre as qualidades de uma pessoa que quer morar. E diz: ele não recebe peitas contra o inocente, sabe? Aquelas causas que o outro não tem culpa, mas você, por ganância, você aceita aquela injúria, aquela peita contra seu irmão, contra uma pessoa pobre, e você vai lá tentar tirar dele o que ele não tem. E quem faz isso, e ele termina o salmo, nossa, eu já passei do tempo, quem faz isso nunca será abalado. Você não quer ser abalado? Comece a pensar nas qualidades que Davi coloca para aquele que realmente quer servir ao Senhor. E são muitas, hein? É um nível muito alto de sinceridade, honestidade, fraternidade, amor ao próximo. É semelhante ao de Jesus, né? Então a gente sabe que o nível é alto e todo mundo que acha que vai andar na presença do Senhor, mas que não passa nem no primeiro item aqui, certamente não irá. Então cuide da sua alma, cuide do seu corpo, cuide do seu espírito, mantenha seu espírito santificado na presença do Senhor. Começa com a sua língua, com aquilo que você fala. Fale muito do Senhor para as pessoas. Fale muito do Senhor para as pessoas. Porque quanto mais você ocupa seu tempo, sua mente, pensando nas coisas do Senhor e falando das coisas do Senhor, não sobra espaço na sua vida para o pecado. Não sobra espaço para o diabo usar a sua vida. Amém? Que você pense sobre esse salmo hoje, sobre as qualidades que o salmista coloca para aqueles que querem viver na presença do Senhor. Um abraço e até amanhã com o salmo de número 16.